Meu nome é Carla Pina, eu sou psicóloga, pedagoga, atuo com educação, desenvolvimento infantil e formação humana. Eu sou uma curiosa do comportamento humano e apaixonada pela infância. Costumo dizer que a infância tem essa representatividade poética do novo, da esperança do novo frente à sociedade. Sou voluntária do Instituto Ela, estou aqui hoje participando do projeto Mãe Educadora, esse projeto que reuniu diversos profissionais de diferentes estados do Brasil na intenção de formar, orientar pessoas que atuam com crianças e jovens adolescentes, seja de uma maneira profissional ou também numa relação parental. Hoje eu tenho a intenção de falar da importância da função materna no desenvolvimento emocional de um indivíduo. A saúde emocional hoje tem sido muito debatida na nossa sociedade, que eu acho maravilhoso. É importante que a gente fale sobre isso de uma forma preventiva. Hoje a educação já trabalha o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, isso é um objetivo educacional. E a função materna, quando a gente pensa em função materna, logo a gente vai lembrar ali da psicanálise, da figura do Freud e também de todas as demais escolas psicanalíticas que tanto enfatizam a importância da mãe, muitas vezes, né? A gente brinca, tudo é culpa da mãe, né? Será que tudo é culpa da mãe? Enfim, no final para a psicologia, para a psicanálise. Mas é porque realmente a psicanálise traz a função materna como algo primordial para a constituição psíquica de um indivíduo. Lembrando que, obviamente, essa função ela tem a ver com a maternidade, mas ela pode ser exercida, não necessariamente ela precisa ser exercida pela mãe biológica, né? Ela pode ser exercida por qualquer figura que assuma ali a maternidade, independente de gêneros, inclusive até por uma instituição, né? Ou para crianças maiores, o espaço educacional, o berçário, enfim, também tem uma característica materna e está ali ainda exercendo esta função que se mantém por um bom período da vida de um indivíduo, né? Até ele alcançar a sua autonomia ali na fase adulta. A função materna, se a gente for olhar no dicionário, a definição do materno seria o cuidado. Materno no dicionário está como cuidar fisicamente, emocionalmente e cognitivamente de um bebê. E de fato o bebê humano, ele é um bebê absolutamente dependente de cuidados, né? Ele necessita ali que a gente supra as necessidades básicas de fome, de sono, de conforto, proteção física, senão ele não tem essa autonomia de sobrevivência, né? E realmente é importante que o indivíduo no início da vida tenha essas necessidades atendidas, porque isso vai garantir uma percepção de segurança, de conforto, frente a esse mundo novo que o bebê não consegue nem discriminar ou nomear, né? Diz que quando um bebê sente a fome, ele é acometido pela fome, é uma sensação monstruosa, como se um monstro estivesse destruindo ele. E ele, quando ele é atendido, né, e quando esse atendimento não demora, ele é atendido de uma forma imediata, a gente diminui o tempo que esse bebê fica exposto a essa ansiedade e essa insegurança. Isso traz um conforto, uma percepção mais segura, né? Também além, né, e isso é de conhecimento que, então, um bebê no seu início de vida é fundamental que ele tenha uma rotina, que ele seja atendido, que a gente supra essas necessidades. Conforme ele vai crescendo, esse que eu falo que é o grande segredo, né, e às vezes o que a gente confunde bastante dentro dessa função materna, é que conforme a criança vai crescendo, ela vai ganhando autonomias, pequenas autonomias. E é importante que quem exerce essa função materna tenha conhecimento de quais são essas pequenas autonomias, o que cabe para cada idade, para que a gente não faça uma grande confusão com isso, né? E de fato ofereça, promova para essa criança
um desenvolvimento. Senão a gente fica como a mãe terra, né? A terra pode ser uma representatividade da função materna, aliás, ela tem um pouco esse simbólico da mãe terra, né? Se a terra ela abafa, se a terra ela não tem uma iluminação, se não tem uma luz solar, se não tem ali uma nutrição, ela pode também matar aquela semente e aquela semente não germinar. É mais ou menos assim a referência que a gente pode ter com uma mãe ou uma pessoa que exerça uma função materna muito super protetora. Existe uma frase que eu acho super emblemática para isso. Nunca faça para uma criança aquilo que ela já é capaz de fazer sozinha. E esse é o termômetro, o grande equilíbrio que a função materna precisa ter ali entre o cuidado, eu falo que é entre o cuidado e o educar, entre cuidar e educar, né? Que momento que a gente vai proteger e fazer pela criança, atender a necessidade da criança, e qual é o momento que a gente vai deixar a criança experienciar e vivenciar as possibilidades sozinha. Um exemplo é o desfraude, por exemplo, né? A gente vê ali crianças de 3 anos ainda usando fralda. Isso não é um cuidado, né? Isso infantiliza a criança. Uma criança de 3 anos já é capaz de ir ao banheiro sozinha. E então a gente precisa promover com que essa criança se desenvolva. Uma outra função materna são as nomeações, essa apresentação do mundo, esse contorno que a gente vai oferecendo para a criança em relação ao mundo. É a mãe que vai ali dentro da sua função, dialogando com a criança, que ela vai contando, nomeando para a criança o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Ela funciona quase como um espelho para a criança de quem ela é. Para a psicanálise, a função materna é a primeira referência da constituição do eu. É através do olhar dessa mãe, né, desse encantamento de quem está exercendo a maternidade, quando a gente olha para um bebê, quando a gente se encanta, quando a gente se apaixona, quando a gente acha que é muito bonitinho mesmo, né? É esse olhar que vai dando para o bebê uma referência, é como se ele se percebesse através do olhar desta maternidade. Então a gente tem que ser cuidadoso também com o que a gente projeta para esse bebê. E para essa criança que está crescendo, que ainda está vulnerável a esse olhar do outro, até de fato ela formar a sua identidade e ter uma autenticidade sobre o seu ser. A mãe, quem está exercendo essa função materna, precisa estar ali disponível e atenta à autenticidade da criança. Ela precisa exercer a sua função de uma forma prazerosa e alegre, para que ela passe para a criança essa alegria da existência, esse desejo de estar vivo, de vivenciar e experienciar a vida. Eu vejo às vezes, né, a gente cometer uns pecados, eu falo a gente porque eu também sou mãe e não é simples exercer a maternidade, ela requer muita paciência, ela requer uma certa persistência, porque a gente precisa falar muitas vezes, a gente não pode desistir. Ela requer que a gente também seja um modelo, porque eu tenho que ter coerência entre o que eu falo e entre o que eu sinto, porque a criança na primeira infância, ela está sobre uma linguagem que não necessariamente é o verbo, é a palavra. Ela está lendo todas as demais linguagens, ela está lendo a nossa postura, ela está ali percebendo as nossas sensações. Então eu vejo às vezes, né, a gente fala assim, essa criança é danada, essa criança é terrível, essa criança é agitada. A gente cria adjetivos para a criança e sem querer a gente está oferecendo para a criança um lugar, um aspecto. Ela vai corresponder a isso, porque é o que a gente está dizendo, a gente é esse espelho para ela. De novo, porque eu também exerço esse materno dentro da minha profissão e na minha relação com os meus filhos. Então a gente precisa ser cuidadoso para adjetivar a criança dentro do que ela tem de melhor, apresentar para ela o que ela tem de melhor em termos de habilidades, de qualidade.
ensiná-la a persistir, mostrar para ela que ela pode falhar, mas que ela também pode melhorar, que ela pode consertar, que ela pode pedir desculpa, que ela pode fazer diferente num outro momento. É esse o contorno que a gente vai dando para a criança entre o certo e o errado, o que pode e o que não pode, as regras de convivência, essa formação moral, ética, moral, de valores, do que é certo, né? Você exercer o que é certo dentro de uma sociedade, ela está em formação, ela só vai ganhar autonomia na fase adulta. Toda criança pequena está muito distante de saber o que é certo e errado. A gente tem que ensinar o certo e errado com amorosidade. Senão a gente está dizendo outras coisas, a gente está ensinando outras coisas também. Humberto Maturana dizia isso, que basicamente o que uma criança precisa é de amor. O amor na função materna é o que garante toda a segurança emocional. Eu falo muito isso para os pais, com os pais que eu trabalho, com os educadores com que eu trabalho. Se a criança tem amor, porque se essa criança tem uma referência amorosa, se ela vivencia este amor, essa aceitação de quem ela vai sobreviver, vai dar certo. A gente vai ter oportunidade durante esse projeto de conversar mais vezes sobre esse exercer da maternidade que é tão encantador e tão especial para qualquer ser humano.